E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Que semana, hein, que passou? Hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2025 e agora com calma, né? Nós já fizemos o short aí, informando todo mundo, deixando tudo na descrição e agora aqui com calma, com os nossos membros, né? Claro que esse vídeo depois vai sair no canal geral também, mas esse vídeo aqui é um vídeo com calma que a gente vai entregar primeiro para os nossos membros. Então, se futuramente você quer ser membro do canal, tem aí um botãozinho do YouTube, você entra um mês, se você gostar você fica, se você gostar você não fica, mas eu tenho a impressão que você vai gostar sim, tá bom? Nós temos o nosso Discord, é um lugar bem bacana, privado, sem maluquice, só entra quem é membro, e é isso aí. Então nós vamos falar sobre a decisão da Corte Constitucional, né? Eu passei, né, ontem vendo os vídeos, eu vi muitos vídeos de juristas, né? Vocês sabem que eu acompanho muitos advogados, eu boto aqui na lista, né? Vi lives, li bastante para poder fazer um compilado e falar aqui bem resumidamente, né, sobre algumas questões que eu observei que ficaram às vezes no ar, porque eu vi lives aí de 1 hora e meia, e eu sei que a maioria das pessoas não consegue parar esse tempo todo para assistir uma live dessa, né? Não tem esse tempo. Até para ver um vídeo, às vezes, de 10 minutos que eu faço, às vezes as pessoas ficam correndo e perdem o contexto. Imagina uma live de 1 hora e meia, né? Eu sempre tento fazer o vídeo mais ou menos até 10, 12 minutos. Às vezes a gente alonga, fazer o quê, né? Mas é isso aí. Então, pessoal, é o seguinte. O que mais o pessoal está confundindo é achar que essa decisão da Corte Constitucional foi amartelada lá contra a lei, né? A lei, a nova lei, ela foi mencionada na Corte. É óbvio, não tem como não falar da lei, né? Nós fizemos já um vídeo sobre isso, da redatora lá da Corte perguntando para a advogada sobre a nova lei, até com ar de espanto, né? Claro, ela vai ver um texto maluco daquela, ela vai dizer, meu, mas não era o objeto. Então a gente tem que entender que o judiciário italiano, eles não estão de brincadeira lá, eles não estão de politicagem e eles estão lá para resolver o tema que eles foram invocados para resolver. Então é o seguinte, gente, só para a gente lembrar bem direitinho, tudo isso que começou essa sessão lá do dia 24/6 foi o Tribunal de Milão, Roma, Florença e Bolonha, tá? O que aconteceu? Eles estavam questionando assim, olha, mas temos um processo aqui, né? A família com tantas pessoas quer reconhecer a cidadania, mas o antenato veio lá de 1870 e pedrinha, né? Será que isso tá certo? Eles não... Gente, pra gente entender, tá? Querendo ou não, o que esses tribunais fizeram, eles usaram um pensamento dos ministros Gilles Barques, né? Querendo ou não, que pegou ali, e também da turma que faz cosplay. Porque eles falaram assim, olha, eles não falam italiano, e bibi, não tem vínculo, nunca vieram para a Itália, e não sei o quê. E a Corte Constitucional reconheceu, né, que o direito da cidadania, ele permanece, ele não prescreve, ele é originário, etc. Tudo isso conforme eu falei no short, tá? Então, isso que eles botaram uma pedra em cima. Só que esse pedido, gente, dessas cortes foi feito antes do decreto maluco do ministro Gilles Barques, antes da lei da vergonha ser aprovada. Então, o que aconteceu? Ele se aplica somente até o dia 27 de março. Essa decisão, porque isso que foi questionado. Vocês foram lá na corte fazer uma pergunta, a corte respondeu essa pergunta. É assim que funciona, né? Então o que acontece? Nós temos já um questionamento do Tribunal de Turim, né? Onde o juiz, veja bem, o juiz deu ganho de causa aos requerentes, tá? Temos o vídeo aqui no canal também. E depois de dar o ganho de causa a um processo que foi protocolado depois da lei maluca, tá? Ele pegou essa decisão e falou assim, eu já vou mandar isso aqui para a Corte Constitucional para eles darem um basta nisso aqui.
né? Porque eu acho isso aqui um absurdo, eu dei ganho de causa para a família, e ele invocou novamente a Corte Constitucional falando, pessoal, vejam isso aqui, eu quero um respaldo, olha que lei maluca, né? Então vocês vejam o seguinte, a Corte Constitucional, toda vez que é invocada, né, para falar sobre os princípios da cidadania, ela é invocada e vai lá e reitera. Eu vi jurista, tá? Eu também até vi uma entrevista lá com um professor da USP de Direito Internacional, que ele tem uma forte opinião que a Corte Constitucional vai dizer o seguinte: a lei é maluca, né? Nesse ponto. Quem nasceu depois da lei maluca, aí pode-se fazer uma lei, né, para quem não nasceu ainda. Só que, pessoal, na lei maluca, tem assim, ó, eles tentaram bloquear o direito de quem vai nascer, dizendo assim, se você nascer e o seu pai ou sua mãe, que for o italiano, tiver outra cidadania, você não vai ser italiano porque ele tem outra cidadania. Isso aí já é inconstitucional, porque você está dizendo, esse cidadão aqui pode, o outro não pode. Ele está criando classe de cidadão, isso é totalmente inconstitucional. Então, com certeza, isso aí a corte vai dizer, meu, você pode resolver isso aí. O que eu quero nesse vídeo que vocês entendam, porque eu estou vendo muita gente nos comentários, tá? Como vocês sabem, eu respondo todo mundo, eu olho todos os comentários. Tem muita gente com o braço cruzado achando que a via administrativa vai voltar, né? Muita gente que já foi nos comentários, porque o meu assessor diz, gente, olha só, eu vou repetir aqui, assessor de cidadania italiana, a empresa lá, a pessoa, é uma pessoa que, tomara eu, né, quero acreditar, estudou lá os temas, né, e está assessorando você. Não é advogado, não pode dar parecer sobre a sua pasta, não pode, porque só um advogado que atua na Itália pode pegar sua pasta de documento e te dar um parecer técnico dela. Só um advogado que atua na Itália. Não adianta você pegar um advogado que atua no Brasil e querer que ele vá analisar teu processo de cidadania, porque ele não tem autoridade para isso, ele não é advogado que atua na Itália. Ele pode olhar e te dar uma luz ao ordenamento jurídico brasileiro, mas isso não adianta. Você está querendo usar um país para julgar o outro. Não funciona dessa maneira, tá? Então tem muita gente que quer uma realidade que, gente, não vai acontecer. Gente que está reclamando de taxa de emissão de documento. Gente, o Estado não vai deixar a arrecadação. Não vai, não adianta. A Corte Constitucional pode ir lá dizer que a lei é maluca e não sei o quê. Eles vão voltar a lei lá, vão reformular e esquece via administrativa. Né? Os membros aqui já receberam um vídeo mostrando que os consulados jogaram as listas de espera que não foram feitas pelo Prenotami, todas fora. Foi tudo pro lixo. Eu já havia falado no primeiro vídeo dessa maluquice toda. Eu falei, gente, os consulados vão aproveitar essa brecha dentro da lei. Não adianta você ir lá falar que eles fizeram. Você vai se lascar e você está acusando as pessoas de fazer um ato ilegal que elas não cometeram. Você vai ser o errado na história, você vai se lascar. Tá? Então, pessoal, a decisão da Corte Constitucional ela foi sobre aquele questionamento. Aquele questionamento não engloba, não tem nada a ver com a questão de filhos menores, né? Que a Corte Constitucional também está com essa pauta lá, mas eles não se manifestaram. Então também tem um vídeo desse no canal onde eu falo, pessoal, duas coisas. Usem o tempo a seu favor, usem com a sabedoria e consultem um advogado que atue na Itália. De maneira nenhuma saiam correndo para fazer esse ato de reconhecer o seu filho, sua filha, por benefício de lei, porque você está lá assumindo que o seu filho não é um italiano de sangue. Isso é uma aberração total. O seu filho ele não vai ser impedido, seu filho menor, ele não pode ser impedido de entrar na Itália se ele estiver com você, ele é seu filho. Entendeu? Consulta um advogado. Tem coisas na vida que você não deve errar, não pode. Então, nós vivemos na era da informação. Não tem mais aquela questão dos nossos antepassados que não tinham acesso à informação. Gente, você consegue consultar advogado remoto, sem sair de casa. Ah, mas tem que pagar, tem advogado que cobra. É o trabalho deles, gente.
Para de querer economizar onde não tem que economizar. Você está lidando com o futuro da sua família. É uma coisa muito séria. Uma decisão que você vai tomar desse calibre vai impactar o resto da história da sua família. Cuidado, presta bem atenção no que você vai fazer, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tudo que eu relatei aqui, né? Dados, o que foi, os tribunais, eu fiz tudo um compilado, né? Se você quiser se aprofundar mais um pouquinho, também vou colocar lá no Discord, tá? O post bonitinho. E é isso aí. Então, pessoal, não confundam, né, essa manifestação da Corte Constitucional com a vitória final que a gente quer, que é que essa lei seja jogada no lixo, né? Não chegou a hora ainda, vai chegar, com certeza. Já falei e vou repetir. Nós temos que configurar no judiciário italiano, porque até hoje eles nunca nos deixaram na mão. Eles sempre ficaram do lado certo. Não é a primeira vez que a maluquice dos ministros e os Barks tentam jogar a nossa história no lixo. Lembra da grande naturalização que a corte foi lá e chablau neles? Tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau!